PT lança mobilização para defender Lula nas redes em ano eleitoral. Mas, cara, tem uma mobilização gigante do Renan na rede social. Há 4 meses da eleição, o Partido dos Trabalhadores vai lançar uma mobilização de militantes com o objetivo de se tornarem porta-vozes do presidente Lula nas redes sociais. A campanha será lançada na próxima terça-feira em um centro de eventos em Brasília, com transmissão para todo o país nas plataformas digitais. Oficialmente, a campanha eleitoral só começa 16 de agosto, mas a militância já pode se mobilizar. Isso porque, na prática, as restrições na pré-campanha incluem apenas pedido explícito de voto, incluindo distribuição de santinho com o número do pré-candidato. O secretário de comunicação do PT, o Éden Valadares, foi às redes sociais na sexta convocar a companheirada para ocupar a internet. Que horrível. Aspas aqui para o Valadares. Uma mobilização nacional para que cada um de nós dedique alguns minutos do seu dia para levar informação de qualidade ao povo brasileiro, mostrando as realizações, as obras e as conquistas que o presidente Lula fez por todo o país. É quase uma oração, né? Você tira um momento do seu dia para fazer uma oração, você tira um momento do seu dia também para espalhar a mensagem do papai Lula. A mobilização petista para angariar o apoio a Lula nas redes é um avanço de uma campanha lançada para treinar influenciadores para ser porta-vozes digitais do presidente. Lançado em abril, o programa Pode Espalhar convidou a militância para divulgar dados positivos do governo. Na época do lançamento do Pode Espalhar, o presidente do PT, Edinho Silva, disse que os militantes tinham obtido uma procuração para serem porta-vozes de Lula e fazerem uma disputa de opinião nas redes. Que merda. Na ocasião, o presidente da sigla também orientou os militantes a acompanharem a plataforma Comunica BR, lançada pela Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, no início do governo Lula III, pelo então ministro Paulo Pimenta. Olha aí, Paulo Pimenta, Edinho Silva, só a galera, só uma boa. Então, assim, vai rolar um campeonato de doxa, né? É uma disputa de opinião, é um campeonato de doxa. Então, você imagina, você tem um monte de gente que não sabe do que está falando, e aí fica todo mundo debatendo. Aí um cara fala, eu acho que o Lula é melhor. Aí o outro fala, eu acho que é um mito. Não, não é não. Aí bota lá os dois velhos, né? Bota o velho lá do... Deixa derramar, deixa derramar. E depois vem lá o outro velho que é o... Né, do Lula, lá do preço, né? Baixou os preços, né? É o Lula, com Lula, nós temos comida, com Lula tem picanha. Ai, campeonato de doxa. Gostei dessa, vai ser divertido para a gente comentar aqui. Para quem está aqui, né, comentando, é bom. Essas loucuras é bom. Mas é claro que essa ideia do Lula não vai funcionar. Essa ideia do Lula é uma ideia que já foi realizada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro já fez isso, mas essa ideia não funciona. Sabe por quê? Porque o presidente não deixa. Convenceram o Bolsonaro a realizar um café com os youtubers, café com os influencers. Aí foi aquele monte de influencer pé sujo. Pegaram assim o churume dos influenciadores e levaram lá para dentro do Palácio do Planalto, deram o café da manhã para eles. Aí o pessoal comeu, né? O brasileiro, né? Comi de graça. O cara vai para o hotel, né? Acorda cedo para ir tomar café da manhã. Aí levaram os influencers lá para o Palácio do Planalto. E daí, os influencers saíram de lá com essa missão de liderar um processo de comunicação. A expressão ali está errada, mas foi culpa do Edinho Silva. Vocês vão ser porta-vozes do governo. Não, você não é porta-voz do governo, tá maluco? Você é um multiplicador. Então, porta-voz do governo é o porta-voz oficial. Que, inclusive, um deles é o Edinho Silva. Aí essas pessoas são os porta-vozes. Entregam o briefing para os produtores de conteúdo, e os produtores de conteúdo, que na verdade não vão produzir conteúdo, porque é proibido produção de conteúdo na esquerda, eles vão pegar o conteúdo que já foi produzido e vão multiplicar o conteúdo, vão passar esse conteúdo para frente. Quem miou o programa de comunicação por rede social lá no governo Bolsonaro foi o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele boicotava os influenciadores. Então, os influenciadores nunca sabiam o que o Bolsonaro estava fazendo.
os influenciadores tinham que ficar lendo a Globo News para ouvir da Andréa Sadi o que o Bolsonaro ia fazer. Porque quando o Bolsonaro queria fazer alguma coisa, ele ligava para a Andréa Sadi. Ele ligava para a Andréa Sadi, para Miriam Leitão, para Eliana Cantanhede. Então, para os comunicadores bolsonaristas saberem o que o governo estava fazendo, tinha que ligar para os jornalistas esquerdistas, porque eram jornalistas esquerdistas que recebiam do próprio Jair Bolsonaro a informação do que ia ser feito. Então, aqui é a mesma coisa. Você acha que o Lula vai falar com o Edinho Silva, para o Edinho Silva falar com a Vera Magalhães? Para Vera Magalhães falar com o carinha que está lá com um perfil fake no X? Não. O Lula vai ligar, o Lula direto ele liga para a Daniela Lima. O Lula direto ele liga para o jornalista da Globo. Ele liga e dá a informação. O presidente, ele sempre entrega direto para a imprensa. Então não vai funcionar, essa ideia não vai funcionar. E daí as redes sociais ficam unicamente com esse grupão, que é o grupão que acredita, e sempre existe isso, a gente vai comentar sobre isso agora, sempre existe isso, o grupão de pessoas que acredita na política, ainda acredita na política, sempre vai ter, isso nunca vai acabar. Porque quando a pessoa se desanima, quando a pessoa desanima da política, aí o filho dela já começa a votar, aí ele se anima. E daí a coisa não para nunca. Não vai dar bom isso aí não, viu, Edinho? Vai dar errado. E ainda sobre o Lula, teve essa ligação curiosa do Lula para o Bessias, que estava lá na Marcha para Jesus. Vamos ver. Bom dia, tudo bem? Presidente. Oi, presidente, bom dia, tudo bem? Apóstolo, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado pelo carinho, companheiro Messias. Não, é um grande prazer. O Messias é um grande irmão e a gente fica muito feliz aqui com a presença dele, viu, presidente? Mas deixa eu te falar, eu estou muito feliz porque é uma coisa que eu sancionei há tanto tempo atrás. É verdade. Essa que está tendo a Marcha com Jesus. É verdade. É uma coisa muito importante. Eu vou lhe contar porque eu não vou, viu? Eu não participo de nada religioso em época de eleição, porque eu não quero passar ideia de que estou tentando tirar proveito político de uma coisa sagrada. Perfeito. Eu entendo. E eu quero que o senhor saiba que eu sou muito grato pela assinatura da lei, que foi um dia muito, muito especial, que nós estávamos lá presentes. Isso está sempre no nosso coração. Obrigado, viu, presidente? Cuide bem do nosso isso. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, presidente. Boa marcha. Obrigado, Deus abençoe, viu? Amém. Então, para quem não sabe, que deve ser 99% de vocês, coisa que conta a vosso favor, este homem aí, cheio de botox na cara, é o Estevão Hernandes, que se autodenominou um arcanjo. Massa. Cara, tem moral. Você imagina, Agostinho era um reles bispo. Sim. Um reles bispo. Agostinho era um reles bispo. Estevão Hernandes, ele é um arcanjo. Porque sabe-se que os anjos, né, a palavra anjo em hebraico significa mensageiro. E assim como o próprio São Paulo Apóstolo e São João Evangelista, no Apocalipse, dizem que os pastores são os anjos de Deus, né? Porque são aqueles que levam a mensagem de Deus para o povo e levam as orações do povo para Deus. Então, como existem os anjos, né? Por exemplo, o anjo Gabriel, existem também os arcanjos, por exemplo, o arcanjo Miguel. O Estevão, que não é um reles pastor, ele ascendeu ao posto de arcanjo. Arcanjo Estevão Hernandes. E esse homem, Estevão Hernandes, é marido de uma simples bispa, humilde, Bispa Sônia Hernandes, os quais, no governo Lula, inclusive, chegaram a ser presos por evasão fiscal, viajando para os Estados Unidos com uma grande quantia de dólares na bagagem não declarada. Então, o Estevão Hernandes está ali recebendo uma ligação do Lula durante a Marcha para Jesus. E recebendo essa ligação ao lado do, aspas, para o Estevão Hernandes, para o arcanjo, grande Bessias. Então, o Estevão Hernandes está ali agradecendo, porque foi o Lula, e é verdade, que no ano de 2009 foi o Lula que sancionou
uma lei, né? Então agora é lei, tem uma lei no Brasil permitindo a Marcha para Jesus. E não apenas permitindo, como ainda fomentando a Marcha para Jesus. Então, a Marcha para Jesus, que é um evento internacional, não é um evento brasileiro, esse evento nasceu na Europa, mas que foi trazido para o Brasil pelo Estevão Hernandes. O Estevão Hernandes é o pioneiro da Marcha para Jesus no Brasil. Estevão Hernandes é arcanjo, dono da igreja Renascer em Cristo, que é uma mega church, né? Uma mega church gigantesca no Brasil, deve ter seus 40 anos, gigantesca, internacional a igreja dele, e que é uma igreja que lá nos anos 90 era uma igreja muito influente com o público jovem, muito influente com o público jovem. De certa forma, a Renascer em Cristo foi a igreja que começou esse movimento church no Brasil. A Renascer em Cristo, por exemplo, é mãe da Bola de Neve. A Bola de Neve nasce da Renascer em Cristo. Então, o Estevão Hernandes está ali, ao lado do Messias, para poder... Aí tem sempre um papagaio de pirata filmando, né? Com iPhone 17 Max Pro. Está ali filmando para poder fazer disso uma propaganda. E a propaganda é o quê? É o Estevão Hernandes creditando ao presidente Lula a Marcha para Jesus. Ou seja, o presidente Lula é o pai, o autor, o consolidador da marcha evangélica, da Marcha para Jesus. Você sabe que a Marcha para Jesus é um evento ultra mega gigantesco. Procure isso, quantas pessoas deu na marcha esse ano. A Marcha para Jesus é um evento ultra mega gigantesco. E a Marcha para Jesus, é realizada, no dia tem um dia de realização da Marcha para Jesus, e no outro dia, no dia seguinte, é realizada a Parada Gay, que não tem relação com a Marcha para Jesus. A Parada Gay é uma passeata, um movimento que foi criado, inventado no Brasil, justamente para combater a Marcha para Jesus. E desde o início, a Parada Gay, no início, não sei como é que eles chamam hoje, deve ser Parada do Orgulho, alguma coisa assim, a Parada Gay nasceu com o objetivo de ser realizada no mesmo dia da Marcha para Jesus, como um movimento de combate à Marcha para Jesus. Então, enquanto o pessoal evangélico estava lá fazendo a Marcha para Jesus, o pessoal gay também estaria fazendo a marcha, a Parada Gay, para combater. E daí, no início, até aconteceu aquele caso que ficou muito conhecido, que saiu em tudo quanto é jornal, de um travesti que fez a marcha lá, participou da marcha em cima de um carro, um trio elétrico lá, um carro lá alegórico, e ele crucificado. Todo mundo se lembra disso. Travecão lá pelado, com os peitão de fora, crucificado, como se fosse Jesus Cristo. Para falar que Jesus é um travesti. Então, e agora, depois de algum tempo, a marcha começou a ser realizada, né? Acabou que a marcha foi sendo realizada mesmo no dia seguinte. O pessoal vai lá, faz a Marcha para Jesus, no outro dia vem o pessoal da Parada Gay. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando aqui que, deixando inclusive bem claro, que o pessoal da Parada Gay faz isso para combater mesmo o movimento evangélico.